Podcast Curadoria, um conteúdo da Ecocultural para a programação do TEI Online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Curadoria e no EP de hoje vamos falar sobre home office. Lembrando que esse podcast é um guia, uma série de indicações de outros podcasts com EPs relacionados ao tema que a gente está indicando. A nossa primeira indicação é o EP 118 do Imagina Juntas, o Imagina Freela. Eles conversam com o Dini, do podcast Freela. E por que a gente está indicando esse episódio? Porque eles conversam sobre home office no contexto da quarentena. Então, para quem está se adaptando, criando novos formatos de trabalho durante a quarentena, é um podcast descontraído e longo. Vocês deram um feedback que vocês gostam de episódios longos, então a maioria das nossas indicações neste episódio são de episódios de podcast que são mais longos. Inclusive, continua dando feedbacks do formato de podcast que vocês gostam, que a gente vai adaptando as nossas dicas. O segundo episódio é do aparelho elétrico, se chama Organização de Home Office, com a jornalista Giovana Beltrão, Márcia Breda, que é especialista em home office, e Larissa Tesser, que é designer de interiores. Eles partem da série da Marie Kondo do Netflix para falar sobre organização do espaço de trabalho. Então, é um bate-papo que fala sobre organização, funcionalidade e inspiração. Se você é uma pessoa que está montando agora o seu espaço de home office dentro da sua casa, esse é um bom episódio para você pensar nos móveis, ou na organização, ou criar uma rotina. Então, ele é ligado à espacialidade. E também, a Márcia Breda, ela tem um site que se chama Adoro Home Office. Então, se vocês estão buscando também leituras relacionadas ao tema, a gente indica os posts desse site dela. A nossa terceira indicação é o Stormcast, que se chama Dicas de Produtividade. Nesse bate-papo, eles trazem vários profissionais e falam de home office para quem trabalha em empresas e estão em casa por conta da Covid-19. Então, se você está criando rotina, eles falam sobre o lugar, tecnologia, pausa, tempo. E, como extra, eles indicam vários aplicativos para vocês se organizarem durante o home office. Então, ele é bem funcional. E, seguindo, a gente indica o podcast Sai da Média. Eles têm um episódio de como ser produtivo. Eles falam sobre concentração através de chave interna. Então, é um papo bem cabeça. Eles falam disso mesmo com distração. É um podcast dinâmico e bem papo reto no assunto. Para quem sente falta de imagem, esse podcast também tem gravado no YouTube. Então, procurem aí o título Sai da Média, como ser produtivo em home office, que vocês vão achar ele no YouTube. E seguindo, a gente sempre vai indicar um episódio que ele não está relacionado ao tema, mas é um episódio para descontrair. E hoje a gente indica o podcast do Adriano Levi, no SoundCloud. Ele é palestrante, especialista em liderança. Os episódios são pílulas de até 3 minutos, com reflexões muito relevantes. O episódio que a gente indica para você começar é Sinta-se bem quando tudo indica que nada está bem. É aceitação e não negação. E isso mesmo, os episódios eles são curtinhos e eles têm uns títulos bem longos. Então, a gente indica que vocês escutem, por exemplo, no café da manhã, porque aí vocês levam essa energia para o restante do dia de vocês. E perguntaram pra gente por que o Curadoria ele é tão curto. E a ideia do Curadoria é que vocês escutem as nossas indicações, anotem, vejam qual episódio que vocês mais se identificam do tema e vão escutar esses outros episódios. Inclusive, se vocês puderem comentar que vocês chegaram nesse episódio através do Curadoria, seria bem massa. E lembrando que o TEIA é um programa da cidade de São Paulo, realizado por meio da DESAMPA, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Agradecemos também ao Estúdio La Trampa. Eu sou a Bruna, da Ecocultural, e chegamos ao final de mais um episódio. É isso. Obrigada. Boa semana.